Gravando. Gente, estamos aqui nos Mulheres que Inspiram, primeiro episódio. E eu tô com 3 mulheres que me inspiram muito. Shirley, Fernanda e Carol. Minhas amigas íntimas da vida. Umas mais tempo, outras menos. Mas fazem parte do meu cotidiano, dos meus desabafos, das minhas angústias. Eu vou fazer um resuminho da onde veio a ideia do Mulheres que Inspiram. Eu sentei com o Anderson, querido do marketing, que cuida do marketing da escola ANEL. E eu comentei com ele que fica um pouco maçante a gente ficar falando só, né, da odontologia, de profissão e escola e tal. E eu falei, putz, eu queria fazer um podcast que pudesse levar a história das minhas amigas, que são histórias maravilhosas e que ficam escondidas ou ficam só entre a gente. E aí veio a ideia do Mulheres que Inspiram. E aí eu comecei a pensar nas minhas amigas e em quem eu gostaria de estar aqui, que estivesse aqui comigo. Bom, na hora veio todas já, né? Já defini quem iria e pronto, né? Então, a ideia do podcast é que vocês contem um pouquinho, façam um resumo aí da vida de vocês, das dificuldades aí de cotidiano que toda mulher enfrenta. E para que vocês consigam inspirar não só a minha vida, mas inspirar a vida das mulheres que estão vendo, dos homens, dos filhos, dos pais, né? Aqui são todos exemplos, né? De vida, de luz, de energia, de coisa boa. Então, eu queria que vocês passassem só um resuminho do que vocês são, né? No dia a dia. E assim, e que fique claro aqui que realmente aqui só tem mulher que me inspira de verdade. Que bom. Então eu vou fazer um resuminho assim de como eu conheci, como eu criei laço com todas vocês. E aí eu queria que vocês se sentissem assim na mesa de um bar. Já estamos. Shirley não bebe, Carol também tem um gosto infantil, um paladar infantil para a bebida. Mas a Fernanda como... Dá licença, amiga. Falha, corrigindo, a Shirley não bebe Cerveja. Mas tá vindo um brindezinho aqui para Por você. enquanto a gente fica na aguinha ainda. Isso aí, mas já vem, tá? Vou providenciar. Ótimo. Staff. Um drink pra Shirley. E a Fernanda, como toda boa mineira, Toma sim, uma cervejinha, uma né, cervejinha. Fê? Com já. certeza. Tá dizendo que eu sou boa mineira? Não. Tá Seu paladar é infantil. Obrigada. Você inspira algumas pessoas que não bebem, porque deve ser muito difícil, né? Ficar sem... Eu encorajo algumas pessoas a assumirem que não bebem. Imagina. Você inspira. Então, vou começar com a Shirley, que está aqui comigo. A gente teve um dia inteiro aí de gravação, tô me sentindo uma atriz que ficou aqui Maravilhosa. maquiando todas as mulheres. Então, todas as maquiagens que passaram por aqui foi a minha querida Shirley. E eu conheci a Shirley num salão e fui fazer maquiagem nesse salão. Primeiro eu dei uma perguntadinha assim pra cabeleireira, qual que é a maquiadora melhor aí? Ela não podia falar, né? Mas ela fez assim, ó. Aquela pontada. Aí ela aponta aquela ali, eu falei, então é lá que eu vou marcar. E aí ela indicou a Shirley e a Shirley começou a fazer parte mesmo da minha vida. A Shirley me maquiou pro primeiro aniversário do Lucas, que é meu filho, me maquiou no batizado do Lucas. A Shirley tá aqui no meu primeiro podcast. E a Shirley, a gente é parceira nos momentos de aflição e dificuldade. Porque a gente não é uma amiga de cotidiano. Ela não faz parte da minha vida no dia a dia. Mas se eu preciso de alguma coisa, tipo, Shirley, tô sem grana, mas preciso fazer aquela maquiagem de arraso, a gente faz aquela permuta eterna. Você nunca teve o retorno da pergunta, mas tudo bem. Mas a Shirley, quando ela precisa, amiga do céu, tô Pelo desesperada. amor de Tem Deus, um boleto salva, aqui. amiga. E ela Na me mesma salva hora. também, é assim. E a história da Shirley é linda. E é assim. Conta um pouquinho, amor. Como que você Por começou onde na que maquiagem? você quer que eu comece, lindona? Nas suas maquiagens, na Nas sua maquiagens. Bom, eu acho que, deixa eu ver, 2000, mais ou menos, ano de 2000. Vocês sabem que eu tenho 4 filhos, né, gente? Essa é a história linda da vida dela. Quatro Porque eu não brinco em serviço. Tem Eu que tenho 2, eu fazer. não consigo imaginar. Ou é com 4. pau ou é pedra.
E eu tinha acabado de ter a Juliana, que é a minha filha, que hoje tem 20, vai É fazer a número 23. 1, 2. Calma, É né, porque Paula? com quatro filhos você não dá pra falar nome. É, né? Tem que falar número 1, número 2, número 3, número 4. É a Dois, número amiga, tá. já é a 2. Ela tinha 27 dias de nascida, eu casada, né, com o Alan, que hoje, graças a Deus, tem 28. Eu falo deles, eu tenho vontade de chorar, gente. porque Chora. Eles são minha vida, sabe? A maternidade é maravilhosa, né? E eu precisava trabalhar. E eu conheço uma menina, eu conheci ela desde os meus 7 anos. A gente morou na mesma rua e ela foi morar assim, por coincidência, ela foi morar em frente à minha casa. E um dia ela falou assim, eu tava conversando com ela falou assim, Shirley, onde eu trabalho tá precisando. E eu falei assim, do quê? Ela falou assim, eu não sei, vou ver amanhã, te falo. Falei, tá bom. Aí ela pegou e falou assim, Shirley, eles estão precisando de uma auxiliar de limpeza. Eu tinha 2 crianças e um aluguel. Opa, é pra lá que eu vou. Vou lá, né? Adoro mulher que não tem medo de Fui. É um salão super conceituado, que acho que vocês devem conhecer, Jacques Janine de Jardim São Bem. Aquelas pessoas, eles fizeram, tipo, eles mudaram a minha história. Eles mudaram a minha história. Hoje eu não tenho mais contato com eles, porém nas minhas orações eles estão, sabe? Porque eles mudaram a minha vida. Eu passei de auxiliar de limpeza a maquiadora. E a melhor, né? Diga-se de passagem. Hoje a Com Shirley tá certeza. solo, né? Tô solo, tá mas também nenhum- sou muito grata ao Beleza Fundamental, Que foi onde eu conheci ela. que é um salão que eu trabalhei por 16 anos. Sou muito grata por tudo que eu passei ali, por tudo que eu aprendi, por tudo que eu acertei, por tudo que eu errei. Serviu para o meu crescimento. Sou muito grata à Lília, ao Edilson, Roberto Chida, Elaine, Maurício Pira. São Silvana. pessoas assim que fizeram parte da minha história. Eu não vou esquecer nunca. E assim eu falei assim, ele me deu a chance, porém eu precisava me empenhar. E eu tinha medo de mim, gente. Vocês têm noção que é você ter medo de você? Eu tinha medo do que eu sabia. Para mim nunca estava bom. Hoje, graças a Deus, eu sou esteticista, não atuo mais. Mas eu sou massagista, atuante, sou designer de sobrancelha, sou maquiadora. Mas eu fazia uma massagem, a minha cliente falava, nossa, foi maravilhoso, eu não acreditava. Mas acredito. Eu não Você acreditava em mim. subestimava aquilo Aham. que você fazia. É, isso É. mesmo. Você entendeu? Mas Eu acredite. mesmo não acreditava em mim. Na hora que ela vai passar a base, aquela mão assim, ó, eu já falo, eu quero ficar aqui. Ela tem uma mão muito Continua. leve, muito Continua, gostosa. é. E assim eu fui fazendo, sabe? Fui trabalhando, fui fazendo a minha história. Realmente, ele falou... O que ele falou pra mim, o Roberto Chida, na época, você quer mudar de vida? Mudou a minha história. Ele me apoiou muito. O Maurício Pina me ajudou muito. A Elaine brigava comigo, mas eu sempre Sempre gostei tem, muito né? dela. E você é feliz? Eu sou muito Como feliz maquiadora? como maquiadora, sou muito realizada com a minha profissão. Eu sou muito feliz com a minha família, né? Que eu tenho um quarteto fantástico, que vocês sabem. E eu sou muito feliz, gente. Eu não sei lá, eu só tenho que agradecer a Deus, sabe? Eu vi a Shirley grávida da quarta. Ah, E que ela chama. tinha quarto e quinto, né? Era um casal. É verdade, Era Shirley. Nossa, eu gêmeos. tinha esquecido É verdade. disso. Aí eu A perdi Bombom, ela chama a quarta de Bombom. Isso, Maria Clara. Ela Linda. é um bombonzinho E ela tem mesmo. quantos anos? Maria 11 hoje. Maria 11, Fernanda 20. Juliana 22, Alan 28. Graças Essa a não Deus. para mesmo, né? Mas, gente, E não é isso que eu ia falar. escadinha, né? Mas, Gente, era o gente. apagão na época. Vocês têm que entender. Bom, essa é a história da Shirley. É a época do apagão. Ela inspira mesmo. E aí a Fernanda, a nossa história também foi muito engraçada, porque eu tinha acabado de mudar para Campinas, perdidaça, não conhecia ninguém. Na verdade, nós duas, né, amiga? É. 2 meses depois que eu me mudei pra cá que a gente se conheceu. A gente se conheceu Em julho de E eu tinha me 2018. mudado em março. Isso. Enfim, a gente tava no mesmo momento, né? De Sim. Campinas, né? Desbravando Campinas e decidindo se a gente gostava ou não, né? De Campinas, conflitando ali. E aí a gente foi numa padaria e eu com meu filho, ela com a filha dela, Sofia, princesa. E o meu filho, mesma idade, Lucas nasceu em junho, Sofia em dezembro, Outubro. outubro. Nossa,
Menos ainda a diferença, Menos né? ainda. E aí os dois se apaixonaram. Meu filho é apaixonado Ela é pela minha Sofia. comadre. E a Sofia é apaixonada pelo lindos. filho. E a relação dos dois não é forçada pelas mães. Eles se amam mesmo. Eles ficam sem se encontrar, às Eles vezes, sentem, um tempo, né? Mas quando se encontram, parece que é... E o Lucas, assim, é vidrado da pupila dilatar na hora que ele vê a Sofia. Mas a Sofia é maravilhosa, né, também. E aí, naquele momento, a gente começou a conversar. A cerveja, né? Agrega A e cerveja fala. aproxima Juntamos a as mesa, pessoas, né? Juntamos a mesa. Ela tava com uma amiga dela de Brasília. Sim. E aí eu comentei da minha escola em Brasília. E aí, a partir dali, eu e Fernanda não desgrudou mais. Então, eu não imagino Campinas sem Fernanda. Não existe, né? Idem. Campinas veio com Fernanda junto. E assim, é muito legal a nossa relação, porque a gente convive. Só que a gente não gruda. Exatamente. Aí a Fernanda não gruda em mim, eu também não grudo em mim, porque ela tem uma vida muito louca e eu também tenho uma vida muito louca de trabalho. E aí, mas assim, a gente tá sempre se lembrando, tipo, o que você vai fazer hoje? Ó, tô com o Lucas. Amiga, vamos isso, faz aquilo. A Sofia esses dias dormiu em casa. Foi a primeira vez que ela Primeira dormiu fora de casa, na casa do amiguinho. E ela foi com super se ela. comportou. E o Eu Lucas- fiquei lá super preocupada. Não, Paula, a tá Fernanda tudo bem aí. A Fernanda assim, você tem certeza que você quer ficar? Filha, Vamos embora, E a filha. Sofia, tchau, mãe. Tchau, mãe. Vaza. Mais ou menos isso. Quantos A anos? Sofia é 6? super independente. Ela tem 6. E a Fernanda, ela me inspira, porque nesse período de 2018 até 2020, eu sempre desabafei com ela do mesmo problema. Porque eu sou uma procrastinadora para resolver problema, né? Eu procrastino aquilo ali. E eu fiquei 2 anos procrastinando e eu desabafando a mesma coisa. E a Fernanda, em 2 anos, bem, ela ia girando os problemas. E eu falava, cara, eu preciso mudar. Preciso parar de aprender reclamar da com mesma ela. coisa. Eu preciso mudar a reclamação. E a Fernanda... Porque a Fernanda é dinâmica, né? Ela é uma mulher bem resolvida. Ela vai, pum, acontece... E aí, beleza, não resolveu, vamos mudar o problema. Então, ela vai criar outro, né? E ela vai indo. Não E satisfeita com um, cria outro, né? É, isso. Mas a Fernanda, ela é extremamente inteligente. Para quem não sabe, ela é uma pesquisadora, engenheira agrônoma. E ela é bem sucedida. Ai, meu Deus, até parece. Então, ela me inspira e eu me admiro muito. Conta um pouquinho, amiga. Bom, como a Paula falou, eu sou engenheira agrônoma. Eu não sei se eu te contei isso, mas você acredita que eu fiz vestibular para odonto quando eu fiz para agronomia? Ah, toda loira faz odonto. Não, pois é. E aí depois, uma semana antes de acabar o meu ensino médio, eu vi que eu não teria possibilidade nenhuma de ser dentista. Eu fui numa aula fomos visitar uma faculdade de odonto, uma aula de anatomia. Eu fiquei super cismada com aquilo. Chocou. Fiquei muito chocada. E ali eu tive a certeza, assim, nem se eu passasse nesse vestibular eu ia querer fazer. Mas assim, se você quisesse odonto, a gente ia se conhecer de qualquer jeito. Ia, né? Ia, com certeza. Mas eu sou agrônoma, eu sou pesquisadora. Eu comecei com a carreira de pesquisa desde a graduação em Lavras, que eu fiz, né, na Universidade Federal de Lavras. Fiz agronomia. Eu adoro pessoas que fazem faculdade federal. Mas lá em casa meu pai falava, ou faz federal ou não faz, entendeu? Não, a minha história no vestibular tinham 80 vagas na faculdade particular, Unimep, metodista. Na classificação eu peguei em 80. Aí eu falei, pra quê? Eu estudei na medida, nem mais nem menos. Pra que ser a primeira, a quinta, Na a 10ª? medida, né, 80 amiga? passou, passei igual o primeiro. Exatamente. E aí eu morava em Lavras, né? E a primeira vez que eu fui fazer um estágio, eu fui a Brasília e fui fazer um estágio na Embrapa. E assim, quando eu entrei lá, eu falei assim, eu vou trabalhar aqui um dia. E eu trilhei meu caminho para isso, né? E aí eu fiz meu mestrado, fiz em Brasília, fiz meu doutorado em Viçosa e foquei. Falei, nossa, meu sonho é trabalhar lá. E assim, há 12 anos eu trabalho na Embrapa, eu passei no concurso. Me sinto super realizada nesse caminho aí hoje, né? No início, pesquisadora que poderia se dedicar muito mais do que eu consigo me dedicar hoje, porque hoje eu tenho 2 filhos pequenos, né? Que são a razão da minha vida. E uma de 6, a Sofia, e um de 2, que é o Lorenzo.
Então, assim, quem é mãe sabe, né, que a gente fica equilibrando o tempo todo, carreira, filho, casa, é aquela loucura. Tem hora que você fala assim, você vai dormir à noite, você vai fazer o checklist. Poxa, Não, você não olhou pro céu e falou, Deus me leva hoje. Me leva. Não, e isso quando dorme, porque há 2 anos eu não durmo, que meu filho menor, ele não dorme, ele resolveu que ele não ia deixar a mãe dele dormir, Dá sabe? chá de Ele é alface. da noite. Não, já dá pra mim, ver que ele tem uma vida Dá chá de noturna bem... alface pra ele. Mas não tem jeito. Olha, vou te falar. Compra uma horta, amiga. Dramin. Põe ali na chupeta e Não, eu já pus Dramin. uma vez uma camomilina C achando no leitinho que ia ajudar, rolou. mas não rolou. Mas enfim. Eu sou aquela mãe que... Vocês viram um Reels da mulher levando o filho pra aula de violão? E ela chega na porta da aula, tá o violão e a criança ficou? Nossa. Eu sou assim. Esses dias eu parei na frente da escola do Lucas e tinha um ônibus de excursão. Na hora que eu vi aquilo, já me gelou. Falei, pronto. O moleque tem excursão, eu não tô sabendo, eu não paguei. Ele vai ver os amiguinhos indo e ele vai ter que ficar. Quase que eu peguei o moleque e levei pra trás. Eu falei, vou voltar, não vou ficar. Mas aí era do toddler, era dos pequenininhos. Ufa. Mas é assim, essa loucura, né? Eu e a Paula, a gente divide muito essas questões, né? Tipo, nossa, como é que tá seu dia hoje e tal. É aquela loucura. Chega à noite e você fala assim, poxa, matei 3 leões, pendurei 2 pra amanhã, só que amanhã tem mais o... Desviei de umas 3 antas. E assim, a gente não pode, assim, eu falo que o bacana é a gente começar assim, trocar com as mulheres e ver. A gente tem que parar de se cobrar demais, né? Porque a gente tá fazendo o melhor que pode. Fê, você levantou né? uma questão maravilhosa pra gente tratar aqui. As mulheres cobram delas mesmas, Sim, né? a Ao invés de elas se autocobrança, ajudarem, Porque nós elas queremos ser as criticam. super mulheres. Exato. Não, mas a questão não é essa. É a questão do olhar da outra. Elas criticam, né? Tem mulheres que não se colocam na pele, não vestem a camisa. Não é a minha né? roda de amigas, mas assim, Não, eu nem vejo a que minha. é Também a minha, comum. não. Não é a minha. É comum. Na minha roda de amigas, as mulheres se autoelogiam e elogiam as outras, Isso, sabe? são mulheres que são inspiradoras, mas Porque o tem meu pessoal, muito... eles têm o autoestima que bate aqui, ó. Maravilha, a mulher tem que ter autoestima. Né, Paulinha? Tipo eu. Meu pai é um causador dessa autoestima, né? Tá certo. Ontem ele foi pra praia agora. E aí ontem a gente sentado na mesa ali, a gente foi comer um espetinho. E aí a gente lembrou de uma cena minha, acho que eu tinha 15, 16 anos. Meu pai nunca me bateu, né? Mas anos 80, o pai não precisava nem bater. Só aquela olhada. Você já falava, puta, deu ruim, né? Eu nunca experimentei o peso da mão dele, então eu tinha medo porque eu não sabia, né? Qual que era o peso. E aí ele me lembrou, ele e minha madrasta, que o único momento que meu pai saiu do corpo foi numa situação que ele me pegou, eu tava no telefone, um namoradinho meu tinha me dado um pé na bunda, e eu tava chorando, falando, mas por que você me largou? Não me larga, volta. Cara, meu pai ficou furioso, ele pegou aquele telefone, ele jogou assim na parede, pá, não criei filha minha pra isso. Vai se dar o valor. Vai estudar. Vai estudar. E aí, a gente... Toda vez que a autoestima baixa, porque a gente tem dias, né, que tá boa e tem dias que não, Dias eu e lembro dias. dessa situação. Sim. Do meu pai me lembrando que é isso, né? A gente é muito mais, né, do que essas provas aí que a gente passa. E o dia a dia a gente vai vestindo várias camisas, né? A camisa da mãe, da filha, da amiga, da profissional. E essa autocobrança feminina, ela precisa parar, né? Ela precisa... isso precisa chegar ao fim, né? Nós todas temos uma autocobrança muito grande Muito em todos grande. os sentidos, né? Mas até no outro podcast que nós fizemos, tava a Paula e a Mariana participando, e no final eu até falei para elas, a gente estava, enfim, no momento agradecendo e tal, e eu falei, eu não posso deixar não posso perder a oportunidade de parabenizar vocês duas, e agora eu estendo esse parabéns a vocês duas também. Eu não sou mãe, é um momento da minha vida em que eu não tenho esse desejo também, e eu não me vejo hoje com a vida que eu tenho com filhos. E foi uma opção minha neste momento não lidar bem. com isso. E E tá tudo bem. Tudo bem. Mas é uma admiração muito grande por vocês
que batalham, que lutam todos os dias, que fazem tudo que fazem e são mães. Mas né? você sabe que o meu filho mais velho, ele fala assim, mãe, faz um macarrão. Eu falo, ai, Alan, pelo amor de Deus, Alan, eu tô tão cansada. Ele fala, mas você é a mãe. Ah, não. Deixa eu ser só filha. Eu ia hoje. falar, Eu eu ia falei, falar gente, um isso. dia eu queria ser filha também. Eu ia falar isso. A mãe, ela Ai, é meu sempre pai. mãe. Independente de ter É, um pai Não é um presente, papel que você participativo. deixa de ser, de ter. E você não. ter Mas eu uma- vou lá e faço, né? Ah, a gente faz. Sim. Mas é engraçada a percepção. A minha filha, esses dias pra trás, ela falou assim, mamãe, eu não vou ter filhos. Aí eu, por que, Sofia? Ela tem 6 anos. Do nada, assim, a gente lá. Ela falou assim, porque dá muito trabalho. Ah, que bom que Eu ela falei sabe. assim, realmente. Começando por você, filhinha. Sim. Então, eu acho assim, Bastante mesmo eu não tendo filho e não tendo essa vontade agora, já existe a cobrança. Mas como assim você não vai ser mãe? Você não vai ter filho? Você vai viver sozinha? Você vai terminar a sua vida sozinha? Então, a mulher, por ser mulher, já existe essa cobrança. Sim. Né? A mãe, ela vai ser sempre mãe, independente de qualquer coisa, né? Por mais que a rede de apoio seja grande, por mais que o pai seja presente, a mãe vai ser sempre a mãe. Então, eu acho que precisa chegar ao fim essa autocobrança. A cobrança do mundo, ela já existe. É, Né? a gente Sim. tem que minimizar, a gente tem Exato. que facilitar a nossa vida, A gente tem que né? passar a mão na nossa cabeça Exato, e falar assim, olha, exato. se Calma, acalme, né? tudo bem, É, Exato. tá tudo Tudo bem. Uhum. Verdade. Vamos aproveitar o gancho, porque agora é a apresentação da Carol. Minha ídola, ela me inspira. Ela me inspira. Ela... Eu me vejo muito na Carol, assim. Eu já falei isso no outro podcast. Mas a Carol é uma versão, assim, 40 vezes melhor que eu, porque a Carol, ela é uma mulher ponderada. E coisa que eu nunca consegui ser, né? E ela é sensata. E quando eu falo, respire oxigênio no cérebro pra você conseguir pensar melhor, a Carol faz isso assim, ó. Eu tenho que pensar pra fazer assim, a Carol vem. Então, a Carol, ela nunca responde assim de imediato. As respostas dela sempre são pensadas, né? Uhum. E o olhar carinhoso e generoso pro outro. Então, eu falo isso com propriedade porque a Carol é minha chefe. Eu não ia falar isso porque vão achar que eu tô te puxando o saco, mas não tô. É porque eu acho isso mesmo. E ela é minha chefe porque eu admiro também, né? Sim. Eu tô ali nessa condição dela ser minha chefe porque a troca é maravilhosa. Eu aprendo muito com ela no dia a dia. Então, ela é minha chefe na clínica de Araras e ela foi uma das pessoas que apoiaram o meu projeto de cirurgia ortognática. Fala um pouquinho. Dá um pouquinho pro povo que você dá pra mim diariamente. Dá uma dose de Carol. Bom, eu sou dentista. Eu tenho 32 anos. E há 8 anos, pouquinho 8 anos e meio, eu me formei na Federal de Alfenas. Federal, acho sensacional. Né? Foi onde eu fiz o vestibular. Olha, tá vendo? Vocês iam ser colegas. Ah, não, você é mais velha, né, amiga? Eu sou bem mais velha, né, amiga? Só não parece. Não, só uns 10 Todo anos mundo a nesse mais. padrão. Não, acho que a mais velha sou eu, né? Quantos, amiga? Não precisa 46. Lógico que eu falo, não tenho problema com isso. falar. Eu tenho um pouco, confesso. Ah, imagina. As pessoas Você me tem mais ou menos. Você conta pra todo mundo. Mas ultimamente eu verdade tô dela. fazendo o quê? Quantos anos você tem? Eu tenho uma média de 38 e 42. Vocês decidem. Imagina, eu não tenho problema com isso. Nunca tive com idade. Imagina. A Carol é a nossa novinha. E eu então, da amo turma. fazer aniversário, viu, gente? Eu também Eu gosto. também Nossa, adoro. como eu amo. Também adoro. Eu adoro conto ser o pro centro das mundo atenções, inteiro. então... O aniversário dela foi agora, e aí a gente deu uma Swarovski. Porque ela é elegante. Ah. Ela tem uma caneta normal pra, né? Nada melhor que uma caneta da Swarovski. Com certeza. Agora. Olha aí que essa tá caneta vendo? atraia várias Outras- energias isso- positivas. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. Então, eu me formei lá em Alfenas. E quando eu me formei, eu conheci o Joel, que é um dos donos da rede Dentista do Povo. E aí, eu conheci lá na faculdade. Ele foi lá em Alfenas, a família é muito conhecida. E aí, quando eu conheci, eu não tinha... Na verdade, quando eu estava me formando, eu não tinha o desejo, a vontade de trabalhar sozinha em um consultório. Eu sempre gostei muito de conversar e de lidar com as pessoas. Então, eu não queria trabalhar sozinha. Não tinha grana para montar um consultório também, ou uma clínica, mesmo que eu quisesse. Meus pais não conseguiam arcar com isso naquele momento. Não tinha ninguém na família que era dentista, que eu pudesse Fazer pegar uma troca. caminho.
Então, eu falei, bom, vou ter que começar sozinha de algum lugar. Então, quando ele me apresentou o que era a Dentista do Povo, como funcionava, eu falei, bom, então, acho que me achei, é aqui. E aí, na época, ele estava inaugurando a clínica de Bauru, ele estava construindo a clínica de lá. E aí, ele me convidou para ir para lá. Eu nunca eu tinha ido em São Paulo, capital, 2 vezes para o congresso e só, não conhecia o estado de São Paulo. E não estava nos meus planos ir para mais longe de casa ainda, porque eu sou de Barbacena. Então, já não é tão longe, fica mais ou menos 300 quilômetros, mas é muito fora de mão, não tem ônibus, não tinha carro. Então, assim, a minha ideia não era estar mais longe, a minha ideia era ir para Belo Horizonte a princípio. Mas, enfim, falei, bom, acho que eu gostei desse cara, gostei da maneira como ele trabalha. E aí, no dia dessa reunião em Alfenas, eu falei para ele, ó, eu vou trabalhar para você e um dia eu vou ser sua sócia. Um dia eu vou ser sócia de uma das suas clínicas. Daí, ele explicou como funcionava e até mesmo esse esquema de sociedade. Então, assim, sempre que ele abre uma nova unidade, às vezes um dentista que já trabalha há um tempo, que já conhece a marca, que leva jeito para a parte administrativa também, ele faz o convite, enfim. E aí eu falei, eu vou ser sua sócia. Daí ele falou, se você continuar com essa determinação, provavelmente. E aqui estou depois de 8 anos e meio. Orgulho. E eu sou sócia dele em 3 unidades hoje. Então, nós temos 2 em São Carlos e uma em Alfenas, e uma em Araras, perdão. É onde ela é minha chefa. A próxima vai ser em São Paulo, né? Podia, né? Não, mas São Paulo tem, né? Nós temos várias unidades em São Paulo e eu não tenho vontade de sair do interior, não, O sabe? interior é bom pra viver, né? Então, eu fiquei 4 anos e meio em Bauru. Lá eu era clínico geral, fiz especialização de ortodontia em Alfenas também. Voltei para lá para fazer especialização. E aí, depois de 4 anos e pouquinho, ele abriu a unidade de São Carlos e aí me chamou para coordenar a unidade de São Carlos e estou lá há 4 anos. E aí, há 2 anos, nós inauguramos a clínica de Araras. Quando inauguramos a clínica de São Carlos, foi onde eu conheci a Paula com um projeto de ortognática, Foi mesmo. que veio a completar aquilo que me faltava na clínica e até mesmo pela minha especialidade, que é a ortodontia. E hoje, então, eu fico entre São Carlos e Araras e nós temos Dentista do Povo em Bauru também, essa unidade onde eu comecei, e temos uma outra unidade em Bauru. Então, eu ajudo ele a fazer a coordenação dessas outras 2 unidades. Então, eu fico entre as 3 cidades hoje. Bom, Aqui tem, em Campinas? Tem. Campinas tem. Tem, né? Em Valinhos, que é a da Mari, que vai participar do próximo sim. podcast. Em Jundiaí. Valinhos. Sim. Tem bastante unidade. Eu lembro da Carol, assim, muito doida ali no dia a dia da clínica. Com a touquinha, o cabelinho assim caidinho. E eu adorava ir para São Carlos. São Carlos é longe para mim, mas eu gostava de ir para São Carlos para conversar com a Carol. E ali a gente estreitou nosso laço. Em 2020, eu tive um momento muito difícil da minha vida, que foi a morte do meu irmão. E a Carol, você me ajudou demais, amiga. Que bom. Que bom saber disso. Me ajudou. E aí... Eu não posso chorar. Não, meus chora filhos que vai custa. borrar. Cada um que cai é R$20. Falo pra ela. Não. E aí, nesses momentos, assim, de dificuldade, que a gente vai criando laço, né? E a gente vai vendo quem realmente tá, né, pra gente. Eu acho que esse é o sentido das coisas, Da né? vida, né? Desde que eu fui pra Bauru, a minha família inteira ficou em Minas. E eu fui pra Bauru sem conhecer uma pessoa, sem conhecer a cidade. Eu conheci a cidade no dia em que eu me mudei pra lá. Como eu conheci Alfenas no dia que eu me mudei pra lá. Porque quando eu fiz o vestibular, eu fui a primeira turma do Enem. Então, eu não precisei ir até Alfenas, né? Eu fiz a prova do Enem e a lista foi rodando e a gente ia colocando nas universidades que a gente queria. Então, quando eu cheguei em Bauru, eu só consegui chegar onde eu cheguei e conquistar os meus objetivos porque eu encontrei pessoas que me ajudaram. sim. Né? Isso então, é essencial, né? Na isso nossa trajetória sempre tem alguém que a estende gente- a mão. E é muita bobeira a gente achar que a gente consegue sozinho. Por que não consegue? Não. E é muita ilusão achar que o prazer é maior, porque não é. Quando a gente conta a nossa história, a emoção é em todas as pessoas que fizeram parte, né, dessa trajetória. São tijolinhos, Sim, e são né? muitas Construção pessoas, da nossa né? história. E a Paula fala muito que eu respiro para falar, mas é porque, assim, eu aprendi muito durante todos esses anos
Meu pai falava isso muito também. Você pode falar o que você quiser com qualquer pessoa. Você pode falar o que for. Só que você tem 1000 maneiras para falar. Então, você decide qual você vai escolher. Né? Só que a gente só consegue escolher se a gente respirar. Então, Não tô eu já conseguindo tive escolher várias as minhas, hein? Não tô situações. respirando. Mas a Carol, ela é a pessoa pra você treinar. Ela Mas vai te Carol. ensinar, ela vai te dar Mas os é que eu já gatilhos. tive várias situações. Vamos fazer aquele assim. cursinho, Carol, e assim a gente faz uma É que- troca. não, é que você Pode imagina, você tá respirar. ali numa clínica onde eu já tive na clínica de São Carlos 13 dentistas. Então, são 14 consultórios, a gente já teve os 14 consultórios com profissionais. Já passou na clínica, passaram uma média de 250 pacientes por dia. Por dia. Então, entre dentistas e funcionários, a clínica tinha uma média de 30 pessoas. E aí, você tem que responder por todas elas. Sim. Então, tem hora que você precisa respirar e falar, opa, então não foi de um dia para o outro que eu Sim. consegui isso, né? Foi tendo puxão de orelha, foi escutando também, tendo humildade de entender que fui falho, podia ter feito de uma outra maneira, né? Essa autocrítica é sensacional, né? Quem Sim. tem... Essa parte eu consigo. Essa parte eu Sim. consigo. Eu sou muito Porém, impulsiva. eu preciso de um tempo. Entendeu? Eu tenho tempo pra processar diferente também. Mas eu sou muito impulsiva. Mas Eu isso tenho a vem, tendência, mas eu tenho melhorado. né? Isso É, vem com é um maturidade e treino. com treinamento É mesmo. treino. Se você não precisa lidar com várias pessoas no seu dia a dia, você não vai treinar essa Sim. autopaciência, né? Agora, você lida com pessoas o dia todo, pessoas de culturas totalmente diferentes, educação totalmente diferente. Às vezes a pessoa está num dia péssimo, e aí você tem o poder ou de piorar ou de melhorar aquele dia. Ah, a moça Então, do isso hotel. é treinamento mesmo, isso é vivência, E a gente não sabe o né? que tá por trás, né? A moça do Não, hotel, cada um acho tem que uma não tava no história, dia né? bom. E eu aprendi isso muito com essa rotina louca, porque às vezes eu estava lá no consultório fazendo a avaliação de um paciente e acontecia um fato do lado de fora do consultório. E aí a recepcionista vinha me trazer de um jeito, a funcionária da limpeza que estava ali às vezes De passando outra de forma. outro, às vezes o dentista de outro, o paciente de outro, e aí eu parava e falava, meu Deus, realmente existem 4 versões, cada uma delas faz sentido, cada uma dessas pessoas viu de uma maneira diferente, Sim. e eu aqui no meio tentando resolvê-la. Sim. Então, de fato, todos os fatos existem várias versões, né? E a experiência e a vivência que vai te mostrando isso. Então, eu já quebrei muita... Eu falo isso muito pra Paula. Eu falo, Paula, eu já quebrei muita cara, eu já respirei fundo, eu já sofri consequências negativas, eu já me dei mal. E se eu falo hoje pra todo mundo, ó, não vai por esse caminho, mas... Porque eu não quero que quem eu gosto ou quem tá do meu lado passe pela mesma situação. A Carol, Né? em Araras, me deu a oportunidade de fazer avaliação e eu sou os olhos dela lá, né? Porque ela não pode estar lá todos os dias. E eu sou impulsiva, né? Eu vou... Ela, Paula, vai acontecer isso, 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 isso. Escreve o que eu tô falando, cara. É batata. Eu falo, não é possível que ela tinha razão. Não é possível. É assim mesmo, as pessoas são assim mesmo. Então, eu tô aprendendo muito, né? Porque o que eu assumi lá na clínica de Araras, eu nunca tinha vivido. Eu tenho 20 anos de formado, mas eu nunca passei por isso. Então, o que eu tô aprendendo lá em Araras com você e com a equipe de Araras não tem preço. Hoje eu posso falar que eu tô ficando completa porque eu tô vivendo essa experiência, né? E assim, pra mim não teria pessoa melhor pra estar acima de mim que a Carol, Sim. que tem um olhar carinhoso e generoso. Não é pra mim só que sou amiga, né? É pra todo mundo. Então, eu sou muito grata, assim, de ter ela na minha vida pessoal e profissional, sabe? Ela é uma... Aqui, só trabalho com ela. Eu também sei que eu não sou fácil, né? Isso é um Eu pouquinho sei. de trabalho, às Eu vezes. dou trabalho. Mas, assim, no final das contas, as coisas fluem, né? Sim. Pro bem do paciente, pro dia a dia lá da clínica. Então, eu tenho muita sorte. Esses dias eu tava falando com a minha madrasta. Eu falei, eu sou tão grata, eu tenho tanta sorte de ter bons amigos. Porque eu tenho muito mesmo bons amigos. Aqui em Campinas, eu não tenho ninguém. Eu não tenho tio, eu não tenho primo, eu não tenho mãe, eu não tenho pai. Então, me bate um desespero, às vezes, do tipo, quem vai buscar meu filho? Eu tô a 1 hora de Campinas, eu não tenho pra quem ligar. Às vezes, eu chego em casa e eu não tô afim de fazer janta. Eu não tenho onde filar banho.
E aí eu fui me rodeando de pessoas, de amigos, né? Então, quem é a minha rede de apoio são os meus amigos. E aí eu falei pra minha madrasta, falei que eu tinha muita sorte, né? De ter bons amigos. Aí ela virou pra mim e falou assim, talvez porque você seja uma boa amiga. Com certeza. E aí você atrai aquilo que você é. Isso. Não, eu não me esqueço, até te cortando, Paula. Teve uma vez que eu estava com meus 2 filhos, minha foi. filha começou a passar mal de madrugada, eu estava sozinha, e aí ela estava vomitando e começou a ficar fraca. E assim, eu não me esqueço, assim, eu peguei o celular e vi que a Paula estava online. Isso era 4 horas da manhã. Mais um dia de insônia. Normal na sua vida. Aí eu falei, oi, como é que você tá? Aí ela perguntou, e aí? Aí a gente começou a conversar, eu falei assim, nossa, eu tô desesperada, a Sofia tá aqui, ela tá meio fraca e tal. Ela falou assim, eu vou pra aí. E aí ela chegou em casa, nós levamos as crianças, fomos nós 4, eu, Lorenzo, a Sofia e ela. Ela levando a Sofia no colo, fomos pro hospital. A Sofia ficou muito desidratada, né, porque ela vomitou muito. várias vezes, né, ao longo da noite. E, tipo assim, olha o tanto que é importante, porque assim como a Paula, eu não tenho família, assim, aqui, os familiares. Então, assim, a gente tem que se apoiar, né? A gente tem que... se ajuda. A gente se ajuda, porque não é fácil, né? Assim, igual a Paula falou, um dia você não tem... Vamos supor, cheguei cansada, nossa, tudo que eu queria era a comida da minha mãe, né? Chegar e jogar no sofá, não tem. Não Sim. dá. E a Paula, ela é essa amiga, né? A Sim. Paula, ela abraça todas as minhas ideias. Paula, olha, tava pensando, eu queria fazer isso, isso e isso. Você vai me ajudar? Não, eu vou. E ela já começa a articular. E ela é essa amiga que se você precisar às 4 horas da manhã, ela está Sim, lá sempre. exatamente. Né? Quem que foi a menina que gravou antes? Foi embora. Pode A Letícia, minha Nós secretária. estávamos conversando isso hoje. E a gente, não sei, a gente conversou e rolou uma química e, sabe Ela é uma assim? querida. Algumas coisas que nós confidenciamos ali uma para outra era mais ou menos a mesma coisa. E ela falou para mim isso. E eu falei para ela assim, ó, Letícia, a vida é assim, ó. Se você planta bem, você colhe o bem. bem. Sim. É isso Se você mesmo. planta mal, você colhe mal. Eu sou uma tento- pessoa que eu tenho amigo assim, vai dar com pau. Eu tento plantar o bem sempre. Se um não Às pode, o outro vezes pode. eu não Ai, gente, consigo. pelo amor de Deus, me ajuda aqui, corre aqui. E você sabe exatamente com quem você pode ou não Sei. contar. Mas a gente faz a nossa parte. É isso Não, que é importante. assim, eu tava falando com o Anderson, ele gravou hoje aqui também. O Anderson falou uma coisa que eu levo, assim, hoje pra vida. A gente, naquele momento, naquela situação, a gente sempre vai dar nosso melhor. Sim. A gente tá pronto pra dar nosso melhor. Hoje, 5 anos depois, 1 ano depois, meses depois, aquilo pra você não soou como o melhor, mas pra aquele momento, Foi. era o que você tinha de melhor. Exatamente. Então, eu acordo todos os dias pra dar o meu melhor. Às vezes, aquele dia não foi, mas naquele momento era o que eu tinha pra oferecer. E eu tento fazer isso com as pessoas. Porque eu tive uma infância e uma adolescência difícil, né? E os meus amigos me salvaram de várias situações. Eu busquei muito fora Do núcleo familiar. do núcleo familiar, conselho, Uhum. apoio, carinho, afeto. Eu busquei muito fora. Então, às vezes, até acho que eu busco mais fora do que dentro, sabe? Então, eu sou mesmo rodeada de pessoas boas. E é isso que todo dia eu peço para Deus me trazer sempre pessoas boas. Boas. Porque elas tiram o meu melhor. Eu preciso de pessoas que me desafiem a ser melhor, né? Eu não quero ir daqui para menos, né? Então, eu acho que talvez é por isso que eu tô sempre pronta, né? Porque é isso que eu tenho para oferecer. É a minha proatividade, a minha disponibilidade. Isso eu consigo te dar. O resto talvez não, né? Eu sou mais durona, não sou tão carinhosa, não sou... Às vezes não tenho tempo para ligar, para perguntar se tá tudo bem, mas na hora que você precisa, você pode ficar meses sem falar comigo. Sim. Mas se você me ligar e falar, preciso agora, eu tô lá. Essa é a premissa, né? Esse é o ponto. Eu acredito que E ela aí, fica quando pensando. meu irmão faleceu, eu senti muito essa troca, sabe? Eu sempre pedi, muitas pessoas me E no Me momento ajudaram. difícil, né? Na pandemia, né? Foi naquele momento. Foi a Carol, eu lembro que, pra mim, naquele momento, foi muito difícil trabalhar, né? Porque a gente precisa estar bem pra trabalhar, mas eu não estava bem. Então, eu tive momentos
de não conseguir fazer o básico, que era, tipo, levantar e tomar um banho, escovar um dente. E eu tenho um filho que tem uma demanda, mas eu não tava conseguindo. Eu não te conseguia. entendo perfeitamente. A Shirley, ela perdeu o marido. Ela é Entendo viúva. perfeitamente. Você me ajudou muito também nesse momento. Eu lembro que eu fui no salão, eu fui na sua casa, a gente conversou muito. Naquele período de ter que trabalhar, a Carol facilitou muito a minha vida. Sim. Ela deixou muito trabalho leve pra mim, sabe? Uhum. Porque eu não tava conseguindo, eu tava existindo, assim. Bom, pra E isso mim não fez durou, bem. isso não durou uma semana nem 10 dias. Eu fui assim 1 ano. Pra mim fez O muito meu bem o luto trabalho. durou 1 ano. Eu falo que Deus foi minha base, porque o meu marido, ele 42 anos, quarta-feira ele estava vivo, quinta-feira ele estava morto, às 6 horas da manhã. Eu com 4 filhos, e eu e o Anderson, nós éramos companheiros, nós éramos parceiros. Vai na feira junto, vai no mercado junto, faz tudo junto. E aí eu falei, meu, e agora? E agora? Tô Não consegui sozinha. imaginar essa vida sem ele, né? Cortaram a água da minha casa quando meu marido morreu, porque quem levava as contas para pagar era ele. Eu fui largando, fui deixando. Ele não Mas é tava. porque não dá. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção, assim, que me deixou muito, que eu falo que as pessoas falam assim, a vida continua. Porém, para quem perdeu é difícil. Desculpa. Eu fui no cartório buscar o óbito. E aí eu cheguei no cartório, sentei, triste, sabe, chateada, e o cara me chamou e falou: Anderson Carlos Serafim. Fez assim, ó, e virou. Eu olhei e falei: nossa, ele não vai falar nada. Ele vai me dar um abraço? é. Eu tô sofrendo. E ele, próximo, menina, aquele dia, a minha vida, nossa, eu fiquei arrasada ali, Te sabe? marcou Sim. muito, né? Porque eu falei, a vida realmente continua. Mas isso me leva a um pensamento, né? Que é o que eu tento no meu dia a dia, o que a Paula fala de ter um olhar carinhoso pro outro. Mas o que ia fazer de diferença na vida dessa pessoa? Só ter olhado pra sua cara e ter se te te entregado acolher, com um mas pouco isso, mais de delicadeza. Só isso. Hoje, depois de 4 anos e 6 meses, eu consigo entendê-lo. Era um menino, devia ter uns 30 anos. Porque não sei também o que estava passando na vida dele, né, gente? A gente tem que aprender a se colocar Mas no lugar Talvez do ele outro, lide né? com isso diariamente, Mas né? não, mas Então, não. pra ele virou Mas algo, não. não sei. Eu acho que tem algumas profissões, Fer, Uhum. que se você não tiver empatia e você não tiver um olhar generoso, não entra. É isso que eu ia falar. Não Ele se vai. propôs a fazer aquilo. Ele Sim. podia estar num péssimo dia, mas é a função que ele se propôs a fazer. É Não, aquilo e que Você que não eu pode falei entregar agora. uma certidão de óbito. Fazer o melhor dentro daquilo que Dessa você Vou te maneira. quer. falar mais. As pessoas que estavam atrás de mim foram iguais. Então, não tá legal. Entendeu? Eu não aceito, eu não concordo Mas isso, eu disso. fiquei abalada. Depois eu parei, pensei, falei, vou deixar isso pra lá, porque isso me machucou. Se você parar e analisar, falar, ai, Shirley, por favor, um negocinho desse. Não é um Mas me negocinho. machucou muito. Eu é tive- a sua dor, né? Ninguém consegue medir se estava justo, se não estava justo. Porém, é a minha dor, né? É. Foi isso. Eu tive um momento também que me... Até desabafei muito com a Carol sobre isso. Tinha acho que 3, 4 dias. Não tinha só isso. Tinha uma semana já que meu irmão tinha falecido. E aí eu tava deitada na cama mesmo. Eu me entreguei. Uhum. E aí uma pessoa do trabalho me ligou para questionar alguns atendimentos, prontuário e tal. E a pessoa perguntou: você tá podendo falar? Eu falei, eu tô deitada, tô na cama. Ah, mas é rápido, eu preciso resolver. Uhum. Cara, Foi difícil, né? eu falei, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Mas a vida vai te empurrando pra frente, né? Você não pode... Eu resolvi o que tinha que resolver com muita dor, e muito choro com a Carol. Mas, por fim, acabou que resolveu. Mas Sim. que falta de sensibilidade. É. Não, para tudo. Cadê o olhar Tá pro todo outro? muito mecânico, muito superficial, Exato. né? Faltando amor, né, gente? Falta amor, falta falta acolhimento. amor, Faltando é. amor. Ponto. Parece que esfriou, né? Eu acho que com a pandemia ficou um pouco pior, né? Não, a gente achava que depois Ia as todo pessoas Ia todo iam mundo querer ficar... se abraçar, né? É. Não rolou. Não rolou. Infelizmente, Nunca né? mais voltou ao normal, na minha opinião. Tá tudo muito estranho ainda pra mim, pandemia. Mas a gente tá falando de coisa ruim, frente a uma diversidade, um drama. Eu tive um amigo, Esdras. Ai, tomara que ele esteja me assistindo, porque ele sempre me apoia em tudo.
E foi um paciente meu de cirurgia ortognática. Ele foi um divisor de águas na minha carreira profissional. Porque ele foi um paciente, assim, que tinha uma outra demanda. E ele me levou a repensar como eu tratava os pacientes nesse processo de cirurgia ortognática. E a partir dele que veio a minha equipe, Letícia, e todo mundo para cuidar desse processo e humanizar o tratamento. O Esdras foi um divisor de águas. E aí, como ele foi uma pessoa muito marcante na minha carreira, ele se tornou um grande amigo mesmo. A gente se fala sempre. E ele, naquela mesmo dia, ou um dia depois, eu na cama, a gente se falando, ele me ligou, ele falou, então agora você vai levantar dessa cama, via no telefone. Você vai me prometer que você vai pro banho, você vai ligar o chuveiro, você vai prestar atenção na água caindo, você vai olhar pro sabonete que você vai usar, você vai prestar atenção na toalha que tá ali te esperando. Sinta a água caindo no seu corpo. Aproveita e sente o momento do banho. Lava a sua alma. Vai, levanta dessa cama. E aí eu levantei da cama e tomei um banho do jeito que ele mandou eu fazer, do jeito que deveria. E aí, a partir dali, me virou uma chave do tipo... Só eu mesmo pra sair dessa fossa, né? Sim. E ninguém vai fazer por mim. O máximo que eu tenho é um apoio aqui, uma dica ali, mas... Eu que tenho que fazer por mim. E aí, quando você não dá conta sozinha, você terceiriza, né? Eu fui pro psicólogo, que é o Richard. Inclusive, indiquei pra Fer. Sim. E o Richard me ajudou nesse processo aí do luto. Né? Eu tomava muito calmante. E eu achava que quanto mais calmante eu tomava, melhor eu ia ficar. Então, eu tava andando dopada. Não, muito pior. Dopada. Aí, um dia eu olhei e falei, não, Deus, eu não aceito. Eu não aceito. Eu tenho uma família para levar para frente. Porque eu questionei Deus. Eu sou uma pessoa, sou muito crente em Deus. Eu acredito muito em Deus. E eu falo que nada é por acaso. Quando você me mandou uma mensagem para me convidar, o que eu falei para você? Isso é uma resposta de Deus para mim. Não foi? Foi. Então, eu falei, eu não aceito. Senhor, me tira dessa lama. Se o Senhor me colocou, o Senhor me tira. E é uma lama mesmo, né? A gente sente E dor ali eu física. levantei e A eu falei, não, eu vou cuidar da minha vida. a Carol perdeu eu o vou pai cuidar dela. da minha família. Sim. E cá estou eu. Dói. A Carol viveu um luto também. Deve ser muito O difícil meu perder o você pai. sabe exatamente, né? Meu pai faleceu. Quando o João me convidou para ir para São Carlos, tinha meses que meu pai tinha falecido. Então, assim, o convite veio... Eu esperei tanto por aquilo, e o convite veio no pior momento. Então, era o momento em que eu estava mais desfavorecida financeiramente, psicologicamente, para mudar de cidade, começar tudo de novo. Mas é aquilo, a gente precisa sofrer esse luto, a gente precisa viver o luto. Não pode negar o A luto. gente não pode negar o luto, né? Mas tem até o momento que você... A questão do calmante é uma fuga disso, né? Enquanto você tá dopada, você não tá raciocinando sobre aquilo que tá te fazendo falta naquele momento. E a gente precisa sofrer o luto, chorar, se descabelar, respirar fundo e a gente precisa seguir. Vida que segue, né? Vida De que fato, segue. a gente precisa seguir. O sofrimento, ele nunca vai deixar de existir. Mas a gente aprende a conviver. Sim. Né? Vira uma saudade. É muito engraçado porque eu fiz uma cirurgia pouco antes do meu pai falecer. E aí, em 4 anos, tinha sido a primeira vez que eu tinha ficado mais que 2 dias em casa, depois que eu saí de casa. E essa cirurgia me obrigou a ficar 20 dias em casa. E eu lembro que eu sempre gostei de uva verde sem caroço. E a minha mãe comprava, eu não podia sair de casa na cirurgia, minha mãe ia no supermercado, comprava pra mim e virou uma piada, porque ele adorou a uva, e aí ele comia, eu falava, pai, você tá comendo minha uva? A uva é minha. Não, eu vou comer essa uva. E virou essa piada. Até hoje, eu vou no supermercado, compro a uva e escorre uma lágrima toda vez que eu pego a uva. Com certeza. Isso não é um sofrimento, Eu mas com macarrão parafuso. são coisas pequenas do dia a dia. A gente lembra, né, não esquece que nunca. lembra, não tem como esquecer. Até a dor, você aprende a fazer parte de você. Né? Então, a gente Você precisa convive, né? sofrer. E tem que dar vontade de chorar no meio do supermercado? Chora no meio do supermercado. A sensação que eu tive quando eu perdi meu irmão era que uma parte da minha história foi arrancada sem a minha permissão. Então, saiu um pedaço de mim e não voltou mais. Só que eu não permiti aquilo. Então, eu tive um momento de revolta, sabe?
E eu Sim. tive... Eu lembro que eu Faz parte cheguei, do eu cheguei no sofrimento, da psicólogo revolta e eu também. cheguei assim, poxa vida, brava, sentei, eu falei, cara, meu irmão é egoísta. Uhum. Ele morreu e agora? Tô eu aqui sozinha com meu pai, sozinha com a minha mãe. E quando for a vez do meu pai e da minha mãe, eu vou estar sozinha pra resolver tudo? Como assim? Então veio o momento da revolta. Vem. Aí eu virei e falei assim, ele me abandonou. Meu Me veio uma sentimento. sensação de Cumpriu o papel dele abandono, sabe? Quando fez um ano que meu marido tinha partido, parecia que eu tinha finalizado o meu livro e daquelas páginas iam ficar em branco. Não tinha mais história. Mas aí você Eu encarei resolveu assim. escrever um outro livro, né? Tá lindo o livro novo. Tem até nome o livro já. Tem nome, o livro. É isso aí. É Tô sobre- falando. a vida é sobre Por isso. isso que eu falo pra vocês, não dão cerveja pra ela, gente. Não dá. Por isso que vocês Gente, estão recolhe, aqui, recolhe a cerveja vocês dela. estão aqui no Cerveja podcast dela. que chama Mulheres que Inspiram, que é mais inspirador que isso, que é mais virada de vida do que isso. É a superação mesmo, né? E a gente se supera Mas a gente tem uma todo força dia. muito grande, né? Que a Tem. gente negligencia às vezes, Tem né? que Porque ter. às vezes o cansaço, assim, aquela correria dá a entender que a gente não vai dar conta, né? Mas assim, no nada, vem uma força que... A mulher, ela tem uma força que não dá pra entender de onde sai. Não. É verdade. Não, a gente do DNA, eu acho, Já vem. Já no vem. gen, né? É. Já vem junto. Assim, não dá pra gente generalizar, né? Mas aqui, pelo menos, é isso que acontece. É verdade. Nesse quadrado é sobre isso. É sobre isso. Um com dia, com certeza. 15 anos, meu pai falou assim, boi branco anda com boi branco, boi preto anda com boi preto. As pessoas se reconhecem. Eu me reconheço aqui nessa mesa, né? E eu me Quem considero uma mulher forte. Naturalmente forte. E eu atraio mulheres assim. Eu também me Bicudas. considero uma mulher forte. E aí eu Porém, gosto às disso. vezes, eu quero ser cuidada, eu não quero Ah, cuidar. mas faz falta, né? Só que a gente É. nem sabe ser cuidada. Esse é o problema. Eu já falo, Tem que tá se errado, permitir né? ser Assim que faz. cuidada. Eu não né? sei receber um carinho, por exemplo. A pessoa vem fazer um carinho e eu falo, o que você tá querendo? Mas é importante, né? A Poxa, gente- se é. Uhum, Parabéns. com certeza. Eu tô muito feliz, assim, de poder estar compartilhando, tirar do trabalho, da mesa do bar, do salão e poder trazer aqui para mostrar, assim, para o mundo que existem muitas possível, né? mulheres, muitas possível. mulheres. Pode falar um palavrãozinho? Foda! E aqui possível. sabe, o que mais me impressiona é o grau da inteligência. Porque não dá para conversar com pessoas que estão abaixo, né, da média. E aqui, só só acima. Só a nata, Eu tenho né? muito orgulho de fazer parte dessa turma. Eu também. Muito mesmo. Tô muito feliz, assim, de poder contar com vocês aqui. Eu tenho certeza que esse episódio aí de Mulheres que Inspiram vão vir outros. E a ideia inicial desse primeiro podcast aí de mulheres é que as que fizeram parte dos primeiros, né, do primeiro, que elas voltem. Voltaremos. Porque vocês abraçaram a ideia sem ela ser nada, né? Então eu quero vocês de volta aqui comigo, porque eu me encontrei. E eu acho que eu não vou mais trabalhar com artista. Pronto. Eu agora acho vai que ser tá aqui, assim, artista. na Virar veia. influencer. Vou, Influencer. total. Eu achei que eu super me identifiquei com essa profissão. E assim. Troca de make, troca de look. Não, mas nossa, é, hoje ela então, tava nossa, eu tô me achando. Mas isso é confiança na amizade, Você né? Porque, entendeu? tipo É. assim... confiou muito na a gente. Eu não sabia nada que ia rolar aqui, né, e tal, mas, poxa, minha amiga, a Paula não vai me meter numa fria. Jamais! A Mari chegou, tava maquiando, daí ela falou, você escolheu referência? Daí eu falei, não. Aí mas de tanta Paula elogiar, eu sentei lá, aí ela Bora. falou, você tem algum... Não, faz. Você escolheu? Não. Falei, ai, meu Deus, como eu vou levantar daqui? Aí a Paula só levantar daqui. Mas é isso, é a Não, confiança. ela me A perguntou, partir do amiga, momento tem em que você alguma confia, restrição? Eu falei, pronto. não, pode falar o que você quiser, minha vida é um livro aberto. É gostoso a gente poder abrir, né? Tem algumas paginazinhas assim, É. coladas, uns rodapé que ninguém precisa saber. Faz Mas parte. assim, quem não tem segredo, né? Entre a gente não tem, mas aqui vai ter, né? Mas o básico mesmo, a gente conseguiu passar, né? Que cada uma com a sua história,
de superação, com as suas dificuldades e que tudo bem, a gente é capaz, a gente pode. Eu achei que um tema muito interessante foi essa autocrítica, né? De fora e de nós mesmas. Eu acho que a mulher tem que se ajudar mais, Sim. né? A maternidade, ela gera muito isso. Muita crítica, porque você sabe o que você gerou, o que saiu de dentro de você. Você é melhor do que ninguém sabe qual que é a demanda do seu filho. Mas o que tem de palpiteiro depois que seu filho nasce... Às vezes até Cara, antes de nascer. já Na começa. barriga. e a Carol levantou uma questão. Poxa, você já tem 33, 32, 31? E aí, quando é que vem o filho? E o filho? E o filho? Por que filho? E se eu não quiser? Não, e Agora quando não é você o tem momento. um, quando vem o outro, né? Sempre tem Sempre cobrança, existe uma né? Sempre. cobrança. Ou se você tem muitos, nossa, mas você É. tem 4. Tenho, e se eu pudesse, Precisa teria o agradar. 5º, ok. Isso. Então, é essa cobrança de nós mesmas e a gente parar com isso e tentar blindar, né? Mas eu acho que o que nos cabe, a gente não controla o comportamento dos outros, né? Não, Então, acho que o que nos cabe é ser um pouco mais generosa. generosa com nós mesmos, entendeu? E eu Sabe? acho que meu sonho, sabe qual que é? Abrir um grupo no WhatsApp de mãe solo. Tipo, eu tô ferrada ontem. Ontem em Araras, eu tava 8 horas da noite em Araras. Quem quer buscar o filho? Quem? E se você tivesse um grupo no WhatsApp de pessoas confiáveis, você ia mandar assim, eu preciso que alguém busque meu filho. Ah, hoje eu tô free. Pá, passou, pegou, resolveu. Eu ainda vou criar isso aí. Porque, Não tá tão difícil. Não, igual eu, tem muitas mulheres, né, solo. Então, essa cobrança. Mas é isso, é você conhecendo pessoas que estabelecem uma relação de confiança, né? E tudo mais. A Fernanda e você foi vai- a primeira que eu mandei. Fer, como é que você tá aí? Putz, hoje eu tô enrolada. Aí eu mandei pra Reunião da escola Michelle. dos crianças. Aí eu falei, Mi, e aí? Você pode buscar o Lucas? Ah, fica tranquila, eu vou pegar ele. Ela trabalha lá perto, ela pegou o Lucas, levou pro trabalho dela, ela desceu com ele depois que trabalhou pro espetinho e me esperou chegar. E aí ontem foi o dia que meu filho dormiu sem tomar banho, porque no final não dei conta. Não tem problema nenhum. E tá Não, tudo já- bem. jamais, Não jamais. tem problema Ele nem percebeu. E aí, mas é isso, né? A gente parar de se criticar e ser mais generosa com nós mesmas, né? Sim. E ter um olhar generoso pra pro pra próximo companheira, também, não só né? pra amiga, né? Isso. Mas em resumo, assim, são todas personalidades fortes, né? Todas bicudas. E a gente consegue se beijar, porque a gente é ninja. E eu queria, assim, deixar aqui a minha gratidão por vocês estarem aqui e compartilharem a história de vocês. Eu não sou nenhuma apresentadora e tô longe disso. Hoje é. Não, eu tô hoje longe. é seu dia. Tô Você longe. tá até pensando em mudar de profissão. É o nosso, é o nosso. Mas eu tô muito feliz de poder passar isso e isso chegar para outras mulheres. Vai chegar. Vocês não amiga. estão sozinhas, né? Todas têm aqui as suas dificuldades, Vai né, chegar. no dia a dia. Gente, a gente tem que, infelizmente, finalizar. Infelizmente. Mas depois a gente pode estender pro bar. Ah, Muito obrigada. bora pra São Obrigada. Paulo, meu amor. Shirley, por vir de São Paulo até aqui. Imagina. Fer, por ter deixado os 2 piticos pra estar aqui. Sim. E a Carol por deixar as 5 clínicas, que o Joel não me ouve, pra estar aqui compartilhando da sua vida, do seu dia a dia. Eu tenho muito orgulho, viu? De fazer parte de... Obrigada pelo convite. Eu que A agradeço. gente agradece, Paulinha. E parabéns pelo projeto, pela iniciativa. Sim. Obrigado por reconhecer em nós isso tudo que Reconheço, que e você falo e disse. verbalizo. e nos verbalizar, né? É bom ouvir. Uhum. Também é bom ouvir, Tem que elogiar né? mesmo, né? Então, você também é uma mulher que inspira todos nós, pode ter Sim, certeza com disso. certeza. Obrigada, meninas. Uma guerreira. Eu não posso chorar, Eu porque senão... acompanhei Não isso chora, eu de sei. perto. Pode 20 chorar, reais, lembra? amiga. Não, é Depois 20 reais, vai dar um 20 jeito. reais, Ela vai filho. Calma, vamos organizar isso aqui. Os cílios, a Shirley não vai dar um Não jeito. vai dar um jeito. Não, os Então cílios não tá chora, ok. Paula, Nicole, engole o obrigada Ela pelos fez com a cílios, bebê. Nicole. Mas a make a gente dá uma A make tá maravilhosa. bocadinha. Meninas, muito obrigada. Muito obrigada agradece. mesmo por vocês estarem aqui. Ó, só tenho a agradecer. Obrigada. Obrigada, viu, amor?